capítulo 8, somente no verso 34, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Vou ler mais uma vez. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O Filho de Deus, o Príncipe da Paz, esse agora deixa o seu reino na sua casa e vem à terra com uma natureza humana para nos ensinar algumas tantas lições, aplicar o plano da salvação e libertar o povo da dívida do pecado. Mas esse rei não aparece como todos esperavam que ele aparecesse, não. Um rei sim, mas um rei simples, humilde, brando e muito sábio. Jesus, ele possuía uma característica de ser um tanto quanto enigmático. Isso causava alguns conflitos dentro do coração do povo, porque eles ficavam com o pensamento de tentar entender se aquilo que Jesus estava falando era de fato o que ele queria dizer. Mas agora também, Jesus, por possuir essa tal fama, ele às vezes falava com tanta simplicidade e que por tal simplicidade confundia o povo a ponto de que o povo também não entendia o que ele estava querendo dizer. A cruz, sim, para Jesus foi símbolo de vergonha, foi objeto de escárnio, de constrangimento. Jesus, sim, conheceu o lado negativo da cruz e o lado obscuro que ela pôde lhe proporcionar. Ele, sim, foi traído, ele, sim, sofreu ataques de pessoas que ele não esperava. Ele, sim, foi traído por pessoas que ele confiou. Jesus, sim, conheceu o lado negativo. Mas antes dele seguir o seu verdadeiro desígnio, que era morte de cruz, ele nos deixou alguns ensinamentos, ele operou maravilhas e milagres. Sofreu, mas sofreu em silêncio. Mas antes dele cumprir com o seu verdadeiro desígnio, ele reúne seus discípulos, reúne a multidão e nos dá mais um ensinamento acerca da representação da cruz para as nossas vidas no dia de hoje. Primeira característica, primeiro tópico que eu quero trazer aqui com vocês hoje: negar-se a si mesmo. Já é difícil pensar em negar alguma coisa que nós queremos, mais difícil ainda se torna negarmos a nós mesmos. Negar é dizer não. Negar é não admitir a existência de alguma coisa. É você dizer: não existe, eu não acredito, eu não existo, eu não sou pregador, eu não falo, eu não escrevo uma nova história, eu não tenho existência, eu não tenho identidade, se não for debaixo da dependência de Deus. Segundo, ele vai dizer uma coisa que chamou um pouco a minha atenção no texto, que é tomar a sua cruz. Cruz, por muitas vezes e por muitos anos, pelo menos para mim, teve um significado negativo, um significado obscuro. Por exemplo, se alguém falar com você: Cleison, o teu amigo Leonardo Brito vai em algum lugar e eu sou desagradável, a pessoa vai falar o que para você? Você carrega a tua cruz. Cruz sempre teve um lado negativo, mas olhando dentro desse texto eu entendo uma coisa completamente diferente e que eu vou compartilhar com vocês, que é o lado positivo da cruz. Cruz, ela simboliza a identidade. Identidade é aquilo que é idêntico, já está falando explicitamente. Ela revela as características físicas da pessoa, a impressão digital, revela a data de nascimento, a filiação, entre tantas outras coisas. E a cruz, ela simboliza algo positivo.
Agora siga. Seguir a Jesus é observar os seus passos, observar todo o seu constrangimento, as suas decepções, as suas lágrimas, e continuar seguindo os seus passos, continuar se disponibilizando a caminhar segundo Jesus caminhou. Mas eu também entendo alguma coisa dentro desse texto que vai me dizer que as consequências da caminhada de Cristo, ela nos traz marcas. Eu vou repetir para você: as consequências da caminhada de Cristo, ela nos gera marcas. Aleluia! Você precisa, querido, entender que você precisa gerar uma identidade diante de Jesus e carregar a sua cruz consigo. Já te fiz entender que cruz não é nada negativo, cruz é algo positivo, para nós criarmos uma identidade, para nós criarmos uma história diante de Deus. Aquele que não tem marca, aquele que não carrega a cruz, ele é anônimo, ele não tem identidade, ele não tem história para contar, querido. Carregar a cruz diante de Deus é seguir uma caminhada e saber que está seguindo os passos daquele que te gerou, daquele que desceu, veio à terra e pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, mas você tem orgulho e prazer de carregar as marcas que ele carregou. Nós precisamos carregar as marcas de Cristo e aprender com Paulo no livro de Gálatas, nas cartas aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que ele vai falar: agora ninguém pode mais me incomodar, agora ninguém mais pode me molestar, porque eu carrego em mim as marcas de Jesus Cristo. Querido, se você entende comigo nessa noite que a cruz é o ponto para você gerar uma identidade de Deus, para você escrever uma nova história, levanta a tua mão e começa a glorificar. Aleluia!